Três fatos raros sobre o céu. Fato 3. Iremos governar com Jesus por 1000 anos. A ideia de 1000 anos de paz, comumente referida como o milênio, nos intriga, pois vivemos em um mundo incerto, assolado por guerras e desastres. Reinar no milênio, às vezes chamado de reino milenar, é um reinado de 1000 anos de Jesus que ocorre após a tribulação e antes do grande julgamento do trono branco. Jesus reinará como rei sobre Israel e todas as outras nações da terra. Durante o período milenar de 1000 anos, o mundo viverá em paz. Satanás estará amarrado e no início todos adorarão a Deus. Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9, diz que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito e a criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará em segurança junto à cobra e a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O propósito do reinado de 1000 anos é cumprir várias promessas que Deus fez ao mundo. Alguns desses pactos foram feitos exclusivamente com a nação de Israel. O reinado de 1000 anos de Jesus será um tempo de promessas cumpridas. Apocalipse capítulo 20, versículos 3 ao 6, fala sobre a primeira ressurreição, na qual aqueles que foram decapitados por causa de seu testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que se recusaram a adorar a besta ou sua imagem e não aceitaram sua marca, voltarão à vida e reinarão com Jesus por 1000 anos. Os outros mortos, os incrédulos, não voltarão à vida até que 1000 anos se completem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Pois sobre esses a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, o lago de fogo, não tem poder ou autoridade. Mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Não deve surpreender que as pessoas estejam interessadas em aprender sobre o futuro. É notável o quão pouca informação verdadeira está disponível sobre o milênio de paz mencionado na Bíblia e o quanto a maioria das pessoas entende pouco sobre o assunto. A Bíblia é a única fonte confiável de informações relacionadas a este assunto. O livro de Apocalipse contém as primeiras declarações claras de que o reino de Deus reinará na terra por 1000 anos. Apocalipse 19 detalha a segunda vinda de Jesus Cristo, em que ele virá em esplendor e poder para conquistar os reinos deste mundo e estabelecer um novo e justo reinado na terra. Ele porá fim à rebelião, derrubará o último império humano que controla a terra e estabelecerá o governo da administração de Deus sobre o mundo durante o milênio. Satanás será amarrado antes do milênio. Sobre os primeiros eventos que ocorrerão após o retorno de Jesus Cristo, o Messias, aprendemos pela primeira vez nesta passagem que a fase inicial do domínio de Deus na Terra durará um total de 1000 anos. Também recebemos insights sobre por que será um momento muito bom. Satanás, o diabo, inimigo de Deus e seu plano, será expulso durante esses mesmos 1000 anos. Essa é uma das razões pelas quais será um momento muito bom. Bem-vindo ao nosso milênio. O reinado de 1000 anos de Jesus é o tópico principal de muitas profecias messiânicas profundas. Após o fim do milênio, Satanás foi libertado. Aqui, em Apocalipse 20, lemos a frase 1000 anos 6 vezes. Este capítulo torna muito evidente que o reinado milenar de Jesus Cristo na Terra, de fato, ocorrerá e que será uma era muito superior a esta era do homem que o precede. Fato 2. A comida no céu. A árvore da vida será vista novamente. Não há fome nem escassez de comida no céu, mas há comida. Deus deu a Adão e Eva alimentos para comer no jardim antes de pecarem. Assim como Adão e Eva, desfrutaremos de uma comida maravilhosa no céu para sempre. Nossos novos corpos também serão capazes de consumir essa comida, assim como Jesus fez após a sua ressurreição. Gênesis 2. 9 descreve a árvore da vida no jardim do Éden ao lado de outra árvore divina, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9 diz: Do solo, o Senhor fez brotar todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Seria fácil para Adão e Eva alcançar a árvore da vida se ela estivesse localizada no centro do jardim. Adão não foi proibido de comer da árvore da vida. Após a serpente ter falado com Eva, informações adicionais sobre a árvore da vida são fornecidas posteriormente, revelando que a serpente que apareceu a Eva era Satanás. Eva é tentada a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24 diz: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora ele pode estender a mão e tomar também da árvore da vida, e comer e viver para sempre. Portanto, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar o solo de que fora tomado, e expulsou o homem. E a leste do jardim do Éden pôs querubins, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Como resultado de sua desobediência, Adão perdeu sua vida eterna. A árvore da vida no Éden deve ter tido algum papel a desempenhar, mantendo a vida de Adão e Eva. O único lugar no Novo Testamento onde a árvore da vida é mencionada está no livro de Apocalipse. E cada vez que é mencionada, a frase tem um significado cósmico e espiritual. Há uma promessa feita em Apocalipse 2, verso 7, que afirma que aquele que vencer receberá o presente de comer o fruto dessa árvore, que se diz estar localizada no paraíso de Deus. Não haverá restrição para comer o fruto da mesma árvore que Adão e Eva comeram no jardim do Éden na nova terra. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Após descrever o rio da vida no livro de Apocalipse, o apóstolo João menciona outro aspecto notável da cena. Aqueles que se aproveitam do sacrifício de Cristo na cruz serão ressuscitados para ver a árvore da vida novamente, pois ela está no meio da cidade santa, a Nova Jerusalém, onde produz 12 colheitas de frutos. É um pouco difícil imaginar essa cena pitoresca em nossas mentes. É possível que, quando João fala sobre uma grande rua, ele esteja se referindo a uma rua com um rio correndo pelo meio, e que haja uma grande árvore ou uma série de árvores que crescem com suas raízes de ambos os lados do rio. O reaparecimento da árvore da vida indica a completa restauração de todas as coisas. As folhas da árvore são para a cura das nações. A palavra para cura em grego é terapan, e é dessa palavra que obtemos a palavra portuguesa terapêutico. A palavra grega é quase diretamente transliterada para o português. No novo céu e nova terra, a maldição terá desaparecido para sempre. No lugar da maldição, o trono de Deus e do Cordeiro estará ali. Isso representa uma interessante mudança. O céu será onde o povo de Deus poderá continuar servindo e trabalhando para ele. Por outro lado, isso representa a pureza e a bem-aventurança do serviço, em vez do laborioso e amaldiçoado trabalho. O céu será um lugar onde as pessoas de Deus poderão ver o rosto de Deus, um lugar onde poderão ter uma comunhão pessoal próxima com Deus. Embora Moisés não tenha tido a oportunidade de ver Deus face a face, todos que chegarem ao céu eventualmente poderão fazê-lo novamente. Os seres humanos tirarão sua força e vitalidade dessa árvore. A árvore não produzirá apenas uma colheita, mas 12 no total. O fruto não é apenas para ser admirado, mas para ser consumido. Pela terceira vez em Apocalipse 21, versículo 22, os habitantes da nova terra são chamados de nações. As nações não serão aniquiladas, mas sim curadas. Mas, uma vez que não experimentaremos dor ou doença no céu, qual é o propósito das folhas para a cura? Talvez, assim como o fruto da árvore, as folhas tenham propriedades que sustentem a vida ou a melhorem, ajudando as pessoas a manterem a saúde e a energia. A presença da árvore da vida sugere um fornecimento sobrenatural de vida, assim como Adão e Eva consumiram o fruto fornecido por seu Criador. Adão e Eva foram projetados para viver para sempre, mas presumivelmente precisavam comer da árvore da vida para fazê-lo. Quando pecaram, foram banidos do jardim, desconectados da árvore e sujeitos à morte física, assim como passaram pela morte espiritual. Ao longo da história, a morte tem sido uma força dominante desde os eventos do Éden. No entanto, na nova terra, teremos acesso irrestrito novamente à árvore da vida. Vale ressaltar que não há menção de uma árvore do conhecimento do bem e do mal para nos testar. Fato 1. As 5 coroas celestiais que os crentes podem receber no céu. Quais são as 5 coroas celestiais que os crentes podem receber no céu? A primeira coroa é a coroa da alegria. No contexto dos antigos jogos gregos, esse termo se referia a uma coroa ou guirlanda de folhas que era concedida como prêmio ao vencedor de uma competição atlética e usada na cabeça do vencedor. 1 Tessalonicenses 2, verso 19 diz: Pois quem é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória?
Porventura não o sois vós também perante o nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? De acordo com o contexto deste versículo, fica claro que Paulo antecipava encontrar os tessalonicenses no céu. Portanto, é razoável supor que também poderemos reconhecer nossos entes queridos falecidos no céu. Paulo fala de seus filhos na fé como sendo sua coroa. A coroa da alegria será uma recompensa. A segunda coroa é a coroa imperecível. Paulo desafia as pessoas que leem suas cartas a conduzir suas vidas cristãs com foco, com propósito e a dominar a carne. Em 1 Coríntios 9, versículos 24 e 25, que Paulo escreveu, nos dá a melhor definição de como essas coroas são concedidas. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo não estava satisfeito em apenas terminar a corrida da vida cristã para obter uma fita de participação. Ele estava determinado a ganhar a medalha de ouro. Da mesma forma que os verdadeiros atletas competem pelo prêmio, os seguidores de Cristo devem correr a corrida cristã pelo prêmio. Os cristãos fazem seus esforços com uma perspectiva eterna em mente, buscando uma coroa que não pode ser destruída. As bênçãos que vêm de Deus não envelhecem, corroem ou perecem. Portanto, fiquem de olho no reino e trabalhem duro para obter a recompensa que durará para sempre. A terceira coroa é a coroa da justiça. Paulo antecipava receber uma coroa celestial que havia sido reservada para ele no céu, e ele estava preparado para reivindicá-la quando chegasse a hora. Isso era inquestionável. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8 diz: Agora, pois, está guardada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo tinha uma imagem mental de uma cerimônia de premiação em que lhe seria apresentada uma coroa que havia sido reservada para ele. Paulo estava prestes a ser considerado culpado e sentenciado à execução por um tribunal localizado na terra, mas ele também seria recompensado por um Senhor localizado no céu. Este é provavelmente a última carta que o apóstolo escreveu e é impossível vê-lo em uma perspectiva mais vantajosa do que ele parece estar agora, à beira da eternidade, cheio de Deus e ansioso por uma eternidade de glória. Algumas pessoas acreditam que Paulo estava muito focado em recompensas e que é inadequado para os cristãos pensar muito na recompensa que receberão no céu. Outros acreditam que o ênfase de Paulo nas recompensas era apropriado e Deus não tem dificuldade em nos inspirar com a promessa de um prêmio no céu. Certamente valerá a pena o esforço. Agora é o momento de nos mantermos firmes, pois seremos recompensados. A quarta coroa é a coroa da glória, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 diz: E quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a incorruptível coroa da glória. A coroa da glória é prometida a pastores fiéis, mas não apenas a pastores, também a todos que são fiéis a Jesus e fizeram o que ele os chamou para fazer. Pedro conclui seu trabalho abordando os anciãos da igreja e os exorta a exercer uma liderança eficaz por meio de um modelo de liderança completamente novo. Ele os encoraja a agir como exemplo de liderança. A quinta coroa é a coroa da vida. Esta coroa é para todos os crentes, mas é especialmente preciosa para aqueles que sofrem e corajosamente enfrentam a perseguição por causa de Jesus, mesmo que isso signifique a morte. Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Podemos não ter a mesma oportunidade de sofrer por Jesus que os cristãos em Esmirna tiveram, mas podemos ter o mesmo coração. Os cristãos de Esmirna atribuíam grande importância à garantia de que receberiam uma coroa. Adornar a cabeça com coroas era um costume naquela sociedade, concedido a indivíduos dignos e atletas campeões. Jesus prometeu uma coroa especial, a coroa da vida. Na Escritura, a palavra vida muitas vezes é usada para mostrar um relacionamento certo com Deus. Sabemos que, em algum momento, nossas vidas na terra chegarão ao fim. Por outro lado, temos a incrível promessa que é dada apenas àqueles que vêm a Deus por meio de Jesus.
De acordo com o que Tiago nos disse, esta coroa da vida é reservada para todas as pessoas que amam a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para ficar atualizado com os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e familiares também. A sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para continuarmos trazendo conteúdo interessante para você. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Deus te abençoe